Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento para essa final da Copa do Mundo entre França e Argentina e França. Um mercado completamente indeciso. Temos aqui o Geekstoy. A gente vê uma Argentina um pouquinho mais favorita agora do que a França. A gente já teve praticamente uma igualdade. Eu tô achando que esse jogo tem uma cara danada de empate, mas a gente vai conversar sobre isso. Se você não tem conta na Betfair, bônus da Betfair, o último dia desse bônus da Copa, se eu não estou enganado, um cadastro você ganha R$ 250 de bônus e se você perder a sua primeira aposta, você tem um retorno de R$ 50. Beleza? Vamos começar então falando sobre essa final. Essa Copa foi muito boa para mim, tá? Eu vou tentar, óbvio, não fazer nenhuma grande besteira no último jogo para não estragar, mas foi um mês espetacular, foi meu, por enquanto, o melhor mês que eu tive no meu trabalho aqui em 10 anos. Eu sinto que eu atingi um nível técnico muito bom nessa Copa do Mundo, trabalhei muito bem. Não foi uma Copa fácil, não foi. Eu observei muito o mercado nessa Copa, foi um cara que por mais que trabalhasse muito olhando para o jogo, respeitei muito o mercado em algumas situações, evitei de tomar alguns gols, deixei de pegar outros, mas não quero fazer nenhuma besteira nesse último jogo para não estragar uma Copa que tem sido muito boa para mim, tá? Vamos começar então com Argentina e França. Na minha opinião, esse jogo entre Argentina e França vai passar muito pelas defesas, tá? Eu sou um cara muito cético nas minhas análises, eu começo sempre por uma boa defesa para depois ir construindo um time que eu gosto de estar a favor ou de estar contra, e eu vejo boas valências nas duas defesas, tá? Então já deixo isso bem claro. Algumas coisas não me agradam, mas a Argentina é um time que sempre muda para se adaptar ao seu adversário. Então, as coisas que não me agradaram na Argentina contra a Croácia, principalmente do lado direito, né, onde o Molina acabou ficando muito retraído e o Sosa e o Perisic tabelaram muito bem em cima dele e também carregaram muito bem o zagueiro, sobrecarregaram, né, o zagueiro Romero. Eu acho que a Argentina vai acabar tendo que se ajustar um pouco melhor, porque esse lado direito de defesa é onde vai cair o ataque da França de esquerdo, que é o Mbappé. Tá? Então é um lado muito forte francês. Não sei se a França vai entrar com o Fofana no lugar do Rabiot, como fez no jogo contra o Marrocos. O Rabiot vinha jogando muito bem, fazendo a contenção e o apoio do Mbappé, que não tem funções tão defensivas assim. E o Griezmann acabou jogando um pouco mais centralizado no jogo contra o Marrocos, não correu tanto pela esquerda como vinha fazendo. Não sei qual vai ser a postura da Argentina em relação a essa mudança. Acho que vai ser provavelmente puxar o Depô um pouco mais pela direita. No jogo contra a Croácia ele centralizou demais, isso deixou, na minha opinião, muito espaço para a Croácia tabelar. Deixa eu ver se a gente consegue puxar aqui algumas prováveis escalações, ó, o Molina e o Depô aqui na frente. No que aconteceu? No jogo contra a Croácia, o Depô ele acabou vindo aqui mais para meiuca e deixou o Sosa, o lateral da esquerda da Croácia, a tabelar em cima do Molina. Isso sobrecarregou demais o Romero. A Argentina vai ter que puxar um pouco mais o Depô, então talvez seja um lado direito da Argentina que não suba tanto por conta da presença do Mbappé por ali, né? Então tem que tomar muito cuidado, acho que vai ser um jogo de xadrez. E eu sempre, durante quase todos os jogos, eu sempre falei, olha, se o adversário tem provavelmente mais foco em marcar o Mbappé, o Dembélé vai sempre ficar livre e pode resolver. Só que, cara, eu tô cansando de falar isso. O Dembélé não chama a responsabilidade. Ele não... Sinceramente, ele tem aparecido muito pouco, muito menos do que eu esperava, tá? Então vamos tomar um pouco de cuidado também para não esperar tanto do Dembélé, mas o que eu imagino aqui? O lado direito da França, da Argentina é uma incógnita, eu não sei o que ela vai fazer para parar o Mbappé, se ela vai tentar fazer isso ou não. Imagino que é o Depô que vai poder centralizar um pouco mais, ou até mesmo o Paredes que vai ficar um pouco mais na contenção. A minha dúvida também é do lado esquerdo de defesa, porque se a gente joga com uma Argentina com Acunha, significa que o Acunha vai ter muito mais função ofensiva para aproveitar os espaços que o próprio Dembélé dá, que a França tem muito interesse em cobrir o Mbappé, mas não é uma equipe que cobre tão bem o Dembélé. Boa parte das jogadas perigosas que ela sofre acontece pelo lado esquerdo, nas costas do Dembélé, onde o Tchouaméni às vezes está mal posicionado, tem que voltar, e isso sobrecarrega bastante o Koundé, né? Então jogadas em profundidade, triangulação, tabela, acontece muito por ali. Se a gente tem um Acunha
ganha força física e ganha, obviamente, para bater de frente com o Dembélé, mas ganha também, obviamente, a possibilidade do Acunha subir um pouco mais para receber esses lançamentos muito, às vezes, pelo Messi. Agora, tendo o Acunha, se você tem um Acunha subindo, você tem bola nas costas, provavelmente, com o Dembélé em contra-ataque. Se você tem o Tagliafico, eu não gosto tanto do Tagliafico, mas ele é um cara que recompõe um pouco melhor, ele fica um pouco mais na defesa, ele não apoia tanto, então talvez ele feche um pouco mais os espaços. Não que o Tagliafico tenha mais porte físico que o Acunha, não é isso. E eu acho que o porte físico ajuda a pegar de frente ali com o Dembélé. Apesar dele não ser um cara tão parrudo, o Dembélé é um cara muito veloz, mas o Tagliafico provavelmente vai ocupar melhor o espaço, ele não vai subir tanto. Tá? Então eu acho que a gente tem que se preocupar muito com as laterais inicialmente. Por isso que eu acho que vai ser um jogo de xadrez. Tá? Aonde a França costuma dar bobeira, como eu falei, na minha opinião, mais pela direita. O Marrocos criou muito pelo lado esquerdo, mas não conseguiu de fato ser efetivo. Levou alguns perigos, mas não conseguiu de fato ser efetivo. Os maiores perigos que o Marrocos criou foi em cima do lado esquerdo. Teve roladas de bola para trás aqui com bolas na linha de fundo, que o Marrocos conseguiu passar por cima do Koundé, muito por conta da não cobertura do Dembélé. É um cara que também, assim como o Mbappé, não tem tantas funções defensivas, tá? Então acho sim que a Argentina pode forçar mais pela direita, mas é aquela coisa. O Álvares vai cair pela direita, o Messi vai ter que centralizar um pouco mais indo para a direita. Você tem o McAllister chegando junto, se for o McAllister que vai jogar, mas aí tem que ver, o Acunha vai passar? O Acunha vai para cima para triangular, para receber essa bola, para poder cruzar? Porque se for, a gente tem uma possibilidade da França jogar em contra-ataque. Eu não acho que o lado direito da Argentina vai subir. Não acho. Acho muito difícil. Deixar o Mbappé com possibilidade de contra-ataque ou num para um, acho um erro absurdo. Por isso que eu acho que a Argentina vai jogar muito mais ponderando o seu lado esquerdo, tá? Opinião minha. E óbvio, o meio-campo também vai ser bastante poluído. Por isso que eu acredito que é um jogo com cara de empate, né? E como a gente, puxando o mercado aqui, como a gente tem um mercado muito, muito indeciso, e o mercado quase sempre tem um lado, tá? Às vezes ele troca de lado no meio do jogo, mas quase sempre ele tem um lado, ou seja, ele escolhe quem ele quer forçar para subir. E é o que eu vou esperar para ver, tá? Como a gente vai ter um jogo provavelmente muito truncado, provável, tá? Expectativa. Muito truncado, com bola no meio, muita disputa, nenhum dos dois times quer perder e duas defesas que se sobressaem, alguns pontos positivos em cada uma delas, eu acredito que é um jogo onde o mercado tome uma decisão de falar, não, eu quero subir a Argentina, ou eu quero subir a França, e eu provavelmente vou tentar acompanhar essa subida. Mas sempre se for junto com a leitura de jogo. Não quero trabalhar só mercado com a leitura errada. Ou uma leitura muito certa, mas o mercado indo contra. Não tenho trabalhado assim na Copa. Ah, eu tô vendo a França mal, mas o mercado não quer subir a França. Eu não vou estar contra a França. Eu tenho respeitado demais e tem dado muito certo. Não é uma característica que eu trago para o meu trade sempre, em jogos de clubes. Mas na Copa tem sido muito assim. O mercado segura demais. E aí você vai contra, você fica tomando situação de prejuízo, tá? Então eu quero tentar casar o máximo possível o jogo e mercado. Pro lado da França, como eu falei, a gente tem umas bolas aéreas muito fortes, tá? Isso a Argentina não sofreu tanto como eu achei que sofreria. Inclusive a Argentina é um dos times que menos sofreu assim gols e chances de perigo. Vamos pegar a retrospectiva aqui, ó. 1-0 contra a Arábia Saudita, um jogo onde a Argentina poderia ter facilmente vencido por 4-0 ou 4-1, mas ela acabou dando muito mole no primeiro tempo, não fez os gols que precisava. O Lautaro Martínez e o Di Maria muito impedido, não prestando atenção na linha de impedimento, acabaram tomando 2 gols no segundo tempo. Contra o México, sofreu muito por conta da marcação-pressão e a França dificilmente vai fazer isso. E aqui já é um ponto que a gente tem que listar. Vamos voltar para cá para o mercado. Ó. A Argentina, todas as vezes que ela jogou contra equipes que marcou pressão, seja marcar pressão de atacar a bola ou marcar presença no campo ofensivo, né? Aquela pressão de corpo, então de propriamente atacar a bola, a Argentina teve dificuldade de sair. Mas a França não é um time que marca pressão. Não fez isso nem contra o Marrocos. É um time que recua, deixa o adversário jogar para poder jogar em transição. Isso é uma coisa que não me agrada tanto na França. Tanto é que durante os jogos da França, eu cheguei a pegar algumas situações a favor da França, mas eu sempre gostei de trabalhar a França quando ela de fato subia o bloco. Ou seja, quando ela de fato estava sendo ofensiva e superior. Chute no gol, recuperação de segunda bola. Arrumou um escanteio, recuperação de segunda bola, ou seja, vai fazendo várias jogadas em sequência para mostrar essa superioridade. Porque quando a França perde a bola e vai recuando, não é um time interessante de ficar a favor deles, na minha opinião.
tá? Porque ela deixa demais, é muito permissiva. E essa é a minha crítica com o Deschamps, ó, há muito tempo, quem me acompanha aqui sabe, tá? Com isso, a Argentina provavelmente vai ter um pouquinho mais da posse de bola. Quando tiver a posse, dificilmente vai ser tão atacada, acho eu, tá? Imagino eu pelo que eu vi até aqui. Não acho que o Giroud vai fazer uma marcação tão pressão assim em cima da saída de bola, por exemplo, aqui do Otamendi ou do Romero. Acho que o Dibu Martínez não vai sofrer tanto assim com marcação-pressão. Então acho que a Argentina vai ter uma saída de bola um pouco mais leve. Aonde a França vai marcar um pouco mais? Quando essa bola começar a chegar aqui no Paredes, no Enzo e obviamente quando o Messi vier buscar. Tá? Acho que a França não vai dar tanto mole assim da intermediária para frente, tá bom? Sobre a França, como eu estava falando, bolas aéreas são muito perigosas, tá? 2018 a França marcou muito gol de bola aérea, inclusive na final chegou a marcar o primeiro gol, se eu não me engano, com o Varane, com passe do Griezmann, que faz uma excelente Copa. Então acho que a França pode usar muito isso, os escanteios, bolas aéreas, né? Sempre, óbvio, prestando atenção. Em jogo de final, qualquer erro é uma situação complicada. Então, vou comprar um escanteio, ou tô de fora, mas quero ver qual é a movimentação da França no escanteio. Verifica quem vai subir, quem vai ficar, quem tá na entrada da área, para quem sobra a segunda bola. Tudo isso é um jogo de percepção. Você vai entendendo, pô, a França subiu para bater um escanteio, subiu o Varane e o Konaté. Quem ficou na contenção? O Theo Hernandes teve que ficar, o Koundé teve que ficar, o Tchouaméni ficou, o Rabiot possivelmente foi na entrada da área. Como é que foi essa segunda bola? A Argentina roubou, saiu para contra-ataque? O interesse da Argentina é contra-atacar? Não, não é. Então, beleza. Então já tem uma visão no próximo escanteio. A Argentina puxou contra-ataque em cima de quem? Quem que estava sozinho? Qual lado que ela puxou? Tudo isso passa informação para a gente. Tá? Pelo menos para o meu cenário de trabalho passa muita informação. Tá muito difícil de entrar na defesa. Muito provavelmente o Dembélé o Mbappé vai cortar um pouco para dentro, vai deixar essa jogada um pouco mais centralizada no Dembélé, que é quando a França faz o desafogo, né? Ela flutua para o lado direito, o Mbappé vem um pouco para dentro e costuma achar o Giroud aqui entre as linhas para poder finalizar. Foi assim contra a Polônia. Tá? O Griezmann não é um cara que vai ficar só próximo do Giroud, é um cara que vem aqui entre os volantes buscar a bola, trabalha quase como um volante para distribuição. Então acho que é um jogador que na posse de bola vai ser extremamente importante. Eu estou muito curioso com essas bolas aéreas da França, tá? A Argentina, cara, vamos ser sinceros, hoje você consegue ver no SofaScore aqui quem que é o melhor em campo, quem que tá puxando a Argentina para cima. A Argentina sem o Lionel Messi, ela é um time normal, comum, mas o Messi acrescenta uma coisa absurda nessa equipe. Então, ou a França vai fazer uma marcação para tentar neutralizar o Messi, ou ela pode seriamente perder esse jogo, tá? Então, toma muito cuidado aqui se você tiver contra a Argentina, se o Messi está tendo espaço para carregar ou não, se o Messi está bem em campo ou não. Tudo isso a gente consegue perceber, né? Pelo drible que o cara dá, se ele dá um drible mais curto, se ele está buscando tabela ou não, se ele está atacando profundidade ou não, se ele está... Tudo isso a gente consegue entender se o cara está bem em campo. Cara, quando a gente percebe que um craque está querendo o jogo, se ele não for bem marcado, isso é um indício muito forte de posição também no mercado, ou de fechamento dela, tá? Então, por exemplo, se eu tiver contra a Argentina, mas toda vez que o Messi pega na bola, ele sabe o que fazer, ele sabe para quem buscar, ele está buscando contato, às vezes ele, antes de sofrer a falta, ele já está buscando tabela para poder ir passando para cima. Cara, se o Messi está querendo o jogo e está livre de marcação, a França está correndo perigo. Então acho que a França tem que focar muito nessa marcação do Messi. E como eu acho que o lado direito da Argentina não vai subir tanto, o Messi vai ficar um pouco mais afunilado no meio para buscar alguém para passagem para soltar essa bola, né? Porque o que o Messi provavelmente vai fazer? O Mbappé não recua tanto. Então você tem um Messi talvez um pouco mais centralizado, chamando a marcação da França para flutuar um pouco mais para o meio, para liberar esse espaço aqui. Quem que vai passar? Não sei. Pode ser o Paredes passando, pode ser o Enzo mudando de lado, pode ser o Depou subindo, mas toda ação gera uma reação. Se você tem um Depou subindo demais, você vai ter um Mbappé contra o Molina quase que no 1 para 1. Então tem que tomar cuidado com os contra-ataques. Mas eu acho que a Argentina pode causar algum perigo sim, o Messi correndo um pouco para dentro e tentando puxar esse corredor com alguém nas costas do Mbappé, mas é sempre um lado muito bem povoado com o Rabiot e com, às vezes, até o meu xará Theo Hernandes sobe bastante para marcar, mas o Theo Hernandes tem marcado mais aqui atrás. Enfim, para mim, um jogo de detalhe que tem um cheiro enorme de empate.
Não sei como é que tá os mercados de gols, deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem esse mercado. Vamos buscar o 2,5 aqui. Aqui, ó. 2,5 tá com uma odd de 1,70, né? Então o mercado ele espera um pouco mais de gols comparado com o jogo do que a gente acabou de ver agora. Não sei se está aparecendo para vocês. Dá para ver ali em cima. Comparado com o jogo de Marrocos com a Croácia do terceiro lugar, né? Eles esperam um pouquinho mais de gols. Mas, sinceramente, esse jogo ele só tem o potencial de despirocar se a gente tiver um time na frente. E aí, na minha humilde opinião, quem tem mais emocional é a França. Tá? Isso é uma percepção que eu tive ao longo da competição. A França ficou atrás do placar, se eu não me engano, contra a Austrália. Ela recuperou o resultado. Contra a Tunísia, ela estava com time reserva. A França, ela tem uma capacidade, por mais que seja um time jovem, é um time que sente menos o emocional. Eu sinto que a Argentina ela sente um pouco mais. Contra a Arábia Saudita foi nítido. A Argentina muito nervosa. Mas é óbvio. Se a Argentina tem aquela coisa de botar, né? Como eles falam, né? Huevos. Se a Argentina estiver perdendo e buscar o empate e for para a abafa numa prorrogação, nos penais, a Argentina vai entrar muito grande. E aí a gente pode ter algum tipo de frustração da França. Como aconteceu, por exemplo, quando a França estava ganhando da Polônia, da Suíça, numa Euro, que aconteceu há pouco tempo, de 3-1, um show da França, um espetáculo, golaço do Pogba. A França se deixou empatar 3-3 e murchou nos pênaltis. Tá? Então toma muito cuidado. Na minha opinião, nessa Copa, a França tem um pouco mais de emocional. A Argentina, se tomar um gol, vem aquela coisa, nossa, mais uma final que a gente sai atrás, né? Contra a Alemanha, acho que foi na prorrogação, o gol eu esqueci o nome do rapaz da Alemanha que fez o gol. Mas, de novo, sai atrás, última Copa do Messi, papapá. Então, assim, percepção de emocional é muito importante também na hora de tomada de decisão. Hoje, por exemplo, contra Marrocos, a Croácia, depois que a Croácia fez o primeiro gol, deu para sentir. Marrocos deu uma abaixada de ritmo depois do segundo gol, né? Então, tudo isso pode direcionar alguma posição sua. Pro início, sinceramente, não venho com viés. Acho que é um jogo muito complicado, que pode ser de troca de superioridade. Um jogo onde dificilmente a gente vai ver equipes tendo espaço para contra-ataque, porque eu acho que as defesas não vão se expor tanto. Aí a gente tem que ver a qualidade dos craques, né? Passes entre as linhas para o Giroud, o Messi encontra no Álvares, ou o Depou passando para poder fazer algum cruzamento. Jogadas aéreas, geralmente jogos truncados assim, fazem muita diferença. Não consigo cravar aqui para quem vai o título. Se for colocar para pênalti, eu acho que o Dibu Martinez ele é muito forte, muito mais forte do que o Lohri. Tá? O Martinez ele é um pegador de pênalti nato e ele é um cara que mexe muito com o emocional do batedor, sabe? Ele vai pra cima mesmo. É aquele tipo de goleiro seguinte, se você bater mal, ele vai pegar. Você tem que bater bem, tem que bater muito bem. Pênalti mal batido, geralmente o Dibu vai pegar, tá? Então, isso é uma situação que se for pra penal, eu acho que a Argentina tem um pouco mais de vantagem, tá? Mas veremos. Não vou deixar palpites aqui pra vocês, obviamente, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Quem que vocês acham que leva essa daí? Tá? Eu já comentei sobre a minha... Se tiver que ter alguma torcida no meu Instagram, respondi uma caixinha de pergunta por lá, mas eu queria saber de vocês. Tem muita gente torcendo pro Messi, pelo merecimento, e tem muita gente torcendo pra França por não gostar da Argentina. Eu, no momento do jogo, sinceramente, não faz diferença. Se eu estiver trabalhando, eu vou tomar qualquer tipo de posição que eu precisar tomar, e espero que seja uma leitura clara, e que a gente não tome gol de contra-ataque, não tome uma situação assim de invertida. Essa Copa teve várias, né? Tomar um pouco de cuidado com isso. Olha sempre para o mercado quando você estiver numa posição, né? Não esquece dele. Ele vai te dar algumas informações privilegiadas. Nessa Copa tem sido muito assim. Eu espero que tenha sido uma boa Copa para você. Se não foi de lucro, que seja de aprendizado. E eu espero que esse jogo também seja um jogo interessante para fechar com chave de ouro. Valeu? Obrigado pela companhia. A partir provavelmente da semana que vem, a gente volta com os planejamentos normais aqui dos campeonatos. Não sei se já todos vão voltar, mas provavelmente devo tirar alguns dias só de descanso e a gente já volta. Obrigado pela companhia, um grande abraço e fiquem com Deus.